Amor conjugal, terapia de casal. Uma abordagem arquetípica. Por Wanda de Iorio. Somos Editorial, canal Leconde. Quarto. A teoria dos complexos no campo da conjugalidade. Definição de complexo. A vida de um casal é profundamente afetada pelos conteúdos psíquicos dissociados da personalidade consciente de cada cônjuge. E podemos constatar isso através do tom emocional com que eles tratam certas queixas. Vistas de fora, racionalmente, sentimos uma desproporção entre o ocorrido e a manifestação emocional eliciada pelo fato. Essa desproporção ocorre de duas formas: com fortes reações emocionais para tratar de aspectos muitas vezes corriqueiros, ou outras vezes desconsiderando ou tratando com muito menos rigor situações de fato sérias. Citaremos a seguir uma situação conjugal como um exemplo desse paradoxo emocional. Um homem de 44 anos trouxe para sua análise, como uma de suas queixas, os ciúmes exagerados de sua esposa. Ela sempre o imaginava em grandes orgias sexuais, mudando de namorada a cada mês. Se ele chegasse 10 minutos mais cedo em casa, ela concluía que naquele dia ele tinha se encontrado mais cedo com a namorada. Se ele chegasse 10 minutos mais tarde, era porque ele ficou namorando mais tempo. Ela se torturava com esses pensamentos. E a ele também, o que gerava muitas brigas entre o casal. Com 10 anos de casamento, ele teve um relacionamento extraconjugal, do qual ela teve conhecimento. O assunto foi tratado até com certa serenidade, considerando os conflitos antecedentes. Não houve sequer uma ameaça de separação por parte da mulher traída. Por um tempo, esse assunto foi esquecido. Mais tarde voltou, da mesma forma como era tratado antes de ocorrer a traição do marido. Ela o instigava periodicamente com insinuações ou mesmo acusações de estar traindo-a com diferentes mulheres. É claro que temos aqui uma dinâmica conjugal com fantasias deliroides de ciúmes, que poderia servir para um estudo mais aprofundado se levássemos em consideração o papel complementar do parceiro. Mas o objetivo aqui é demonstrar que, nem sempre, a queixa trazida pelo casal é o foco do problema.
A desproporção entre a gravidade do fato ocorrido e a emocionalidade a ele ligada nos aponta um caminho de investigação, através do qual podemos chegar a certas motivações psicológicas desconhecidas pelos indivíduos, que não coincidem exatamente com a queixa por eles trazida. Dessa percepção, podemos extrair, pelo menos, dois significativos momentos da psique. Um deles é que, independente da determinação e vontade do ego, certos elementos psíquicos são ativados, agindo como se tivessem vida própria e, aparentemente, sem ligação com o todo da personalidade. O outro movimento é que esses elementos estranhos à consciência são dominantes porque contêm uma carga de energia psíquica muito intensa e, com isso, acabam por possuir o ego, controlando-o, quando este se vê em situações em que seria necessário alguma forma de intimidade com tais elementos, que, por algum motivo, mantiveram-se desconhecidos e afastados da consciência. A esses conteúdos, Jung deu o nome de complexo. E assim o define, abre aspas. É a imagem de uma determinada situação psíquica de forte carga emocional e, além disso, incompatível com as disposições ou atitude habitual da consciência. Esta imagem é dotada de poderosa coerência interior e tem sua totalidade própria e goza de um grau relativamente elevado de autonomia. Fecha aspas. Jung descreve vários atributos dinâmicos dos complexos inferidos a partir de suas manifestações. Um deles diz respeito ao fato de os complexos possuírem energia específica própria, o que permite a constelação de seus conteúdos na consciência de forma automática, não regulada pelo ego. Abre aspas. Toda constelação de complexos implica um estado perturbado de consciência. Fecha aspas. Abre aspas. Não obstante serem os complexos aspectos parciais da psique dissociados, isto não significa que sua natureza seja mórbida, e sim manifestações vitais próprias da psique, fecha aspas, e que, abre aspas, determinam a estrutura da psique inconsciente, fecha aspas. Um outro dado importante é que a força com que o complexo invade o ego pode ser tamanha que chega a exceder a força do eu. Nessa situação, a inconsciência do complexo facilita a assimilação total ou parcial do eu, abre aspas, resultando uma modificação momentânea e inconsciente da personalidade, chamada identificação com o complexo, fecha aspas. O temor e a resistência com que o indivíduo reage diante de alguma situação sugere que algum complexo foi atingido, o que levou Jung a dizer que a via régia para o inconsciente não seriam os sonhos, mas sim os complexos, responsáveis pelos sonhos e sintomas. Jung, porém, nos adverte a respeito das dificuldades para percorrer este caminho. Abre aspas. Mesmo assim, essa via quase nada tem de régia, visto que o caminho indicado pelos complexos assemelha-se mais a um atalho áspero e sinuoso, que frequentemente se perde num bosque cerrado e, muitas vezes, em lugar de nos conduzir ao âmago do inconsciente, passa ao largo dele. Fecha aspas. A aplicação da teoria dos complexos no diagnóstico do vínculo conjugal e na abordagem do casal. Jolande Jacobi fala de 4 possibilidades de comportamento frente aos complexos. Abre aspas. A total inconsciência, a identificação, a projeção e a confrontação. Fecha aspas. O casamento pode ser considerado uma circunstância de vida que precipita o aparecimento e a possibilidade de se perceber melhor a manifestação dos complexos, dada toda a intimidade física e psíquica que essa situação propicia. Na fase de decepção do relacionamento amoroso, em que a idealização do outro cai por terra, mas os parceiros ainda têm esperança de restaurar os sonhos do casamento perfeito,
encontramos nos casais, de forma mais explícita, a projeção de conteúdos de complexos dirigidos ao parceiro. Uma vez que os conflitos intrapsíquicos inconscientes são substituídos por conflitos interpessoais, o caminho para o confronto com material sombrio projetado torna-se mais acessível. Isso ocorre porque o caminho natural da projeção dos complexos se esgotou na fase da paixão, ou seja, já se cumpriu a função criativa desse estado psíquico, que foi aproximar o conteúdo inconsciente da consciência, através da figura do outro. No momento seguinte, cabe a uma personalidade madura reconhecer, distinguir e delimitar esses conteúdos como partes da própria psique, agregando-as ao ego. A energia que estava concentrada no complexo normal, presente na paixão, pode ser transferida para outras situações de vida, inclusive para outras áreas da relação conjugal, como requer um relacionamento em desenvolvimento. Essa passagem, no entanto, é muito difícil e depende de uma série de fatores. Abre aspas. Cada complexo é constituído, segundo definição de Jung, primeiro de um elemento nuclear ou portador de significado. Estando fora do alcance da vontade consciente, ele é inconsciente e não dirigível. Em segundo lugar, o complexo é constituído de uma série de associações ligadas ao primeiro e oriundas, em parte, da disposição original da pessoa e, em parte, das vivências ambientalmente condicionadas do indivíduo. Fecha aspas. Nessa afirmação, Yolande Jacobi deixa claro que na raiz da formação de um complexo encontra-se uma disposição arquetípica que, aliada às experiências pessoais, determinarão os caminhos através dos quais seus conteúdos se manifestarão. A autora acima citada segue a concepção de Jung, citando, abre aspas, certos complexos são formados pelas experiências dolorosas ou melindrosas da vida individual. Disso resultam complexos inconscientes de caráter pessoal. Mas outra parte dos complexos provém de uma fonte muito diferente. No fundo, trata-se de conteúdos irracionais de que o indivíduo jamais era consciente antes e que, por isso, tenta em vão buscá-los em algum lugar na vida externa. Fecha aspas. Jacobi sintetiza, abre aspas, o complexo tem duas raízes. Ele se baseia em eventos ou conflitos, quer da primeira infância, quer da atualidade. Duas naturezas. Pode manifestar-se como um complexo doente ou como um complexo sadio. Duas maneiras diferentes de manifestação. Conforme o caso, pode ser julgado algo negativo ou algo positivo, sendo bipolar. Fecha aspas. Mesmo que na prática clínica seja difícil perceber tais diferenciações, elas são importantes para as diferentes direções a serem tomadas durante o trabalho com os casais. Assim, quando atendemos um casal que se apresenta com um determinado conflito, instaurado pela emergência de um complexo atual, desenvolvido dentro daquele relacionamento, a partir de uma situação conjugal específica, a forma de abordar esse casal será diferente da forma de abordar um outro casal cuja queixa tem raízes na dinâmica neurótica pessoal de cada cônjuge. O diagnóstico e o tratamento desses casos serão vistos nos capítulos 5º e 6º. Primeiro, vamos tratar dos casos em que os complexos surgiram a partir da dinâmica conjugal atual. O número de casais que chega aos consultórios da psicoterapia nessa circunstância é pequeno. Em geral, a condição emocional dos parceiros permite que eles próprios consigam, dentro de um espaço de tempo satisfatório, chegar a um bom termo quanto às soluções necessárias. Às vezes, isso não é possível e buscam ajuda. Nesses atendimentos, estamos diante de um casal que, além de buscar soluções para algumas situações específicas, esperam retirar desse trabalho uma compreensão de si e do outro, dentro de um sistema de troca afetiva emocional, que poderá servir como referência para outras situações conjugais e individuais. Nesses casos,
O vínculo com o psicoterapeuta é mais fácil, pois não teremos que lidar com defesas mais profundas associadas a conflitos inconscientes de ordem neurótica. Aqui vamos lidar com alguma resistência em abordar certas concepções individuais que dão a cada parceiro a certeza em relação às suas posições. Esses casais devem ser encaminhados no sentido de compreenderem o valor relativo do ganhar e do perder quando se trata de aceitar o ponto de vista do outro. Perder pode vir a constituir um grande ganho, pois se ganha em flexibilidade, se cresce internamente, pois se abre para outras possibilidades ainda não experimentadas. Pode-se reconhecer certas limitações que poderão ser superadas. Ganhar vai além de ver o predomínio do seu próprio ponto de vista. É reconhecer sua capacidade para discriminar certas situações que, para o outro, é mais difícil. Desenvolve a segurança e o prazer de ajudar o outro. Ganha-se autoridade no sentido de que suas opiniões são importantes e confiáveis. Essa troca entre os casais facilita a autoexpressão e, consequentemente, o reconhecimento e a aceitação de si e do outro. Os papéis de ganhador e perdedor não são estanques nessa relação, mas intercambiáveis de acordo com as circunstâncias. Uma intervenção que ajude o casal a identificar e equilibrar as discrepâncias quanto ao poder de decisão na relação está contribuindo para o desenvolvimento da comunicação entre eles. O valor dessa melhoria é inestimável, considerando a extensão de sua aplicabilidade pessoal, conjugal, familiar, profissional, social, etc. A comunicação clara entre um casal para a solução de algum conflito depende, em primeiro lugar, da capacidade de ambos identificarem os interesses pessoais que estão por trás de cada posição e os sentimentos que aquela situação suscita. Raiva, medo, tristeza, insegurança, etc., quando não discriminados, podem trazer para a relação um descompasso desnecessário. A função inferior como um complexo sadio da psique na complementaridade conjugal. Ao nos aproximarmos dos diferentes interesses e sentimentos presentes nos conflitos conjugais, começamos a trabalhar com as diferenças individuais. Jung dedicou um profundo estudo aos tipos psicológicos. E, no trabalho com casais, principalmente quando os conflitos estão enraizados em complexos desenvolvidos a partir de situações mais atuais, o conhecimento dos tipos psicológicos e da dinâmica complementar conjugal que daí se origina tem sido de grande utilidade. Isso não significa que não nos reportemos a esse conhecimento em situações de maior complexidade. Porém, nesses casos, o foco de maior tensão está em outras áreas da relação. Mas mesmo assim é comum o nível de tensão diminuir quando o casal se abre para compreender o outro a partir desse enfoque, favorecendo o afrouxamento das defesas, o que pode facilitar a penetração nos núcleos mais problemáticos. Vargas expandiu os estudos de Jung sobre os tipos psicológicos à problemática conjugal. Mostrou que os conflitos gerados pela diferença tipológica podem ser a raiz ou o fator de agravamento dos desentendimentos conjugais. Que tipo de correlação podemos estabelecer entre os complexos e os tipos psicológicos? Jung utiliza os tipos psicológicos como uma das referências para estudar a conduta humana. Esta é orientada pela disposição extrovertida ou introvertida da consciência, que se organiza para empreender e lidar com as diferentes circunstâncias da vida através de 4 funções: pensamento, sentimento, intuição e sensação. A psique contém todas essas possibilidades para seu desenvolvimento, e cada indivíduo, de acordo com sua constituição genética, ambiental, cultural, etc., acaba organizando padrões de condutas resultantes da combinação dessas disposições e funções da consciência. A dinâmica da inter-relação desses fenômenos psíquicos é descrita por Jung desta forma, abre aspas, a função de valor superior é em geral consciente
e está submetida, de modo mais completo, ao controle da consciência e do objetivo mais consciente, enquanto as funções menos diferenciadas também são menos conscientes, ou são em parte inconscientes, estando sujeitas, em muito menor grau, ao arbítrio consciente. Fecha aspas. Assim, Jung denomina a função superior a via pela qual um indivíduo melhor se adapta ao seu meio. E, através de dados empíricos, observou que, em oposição e de forma compensatória, encravada no inconsciente, está a função inferior, com uma organização tosca, pouco elaborada, que, quando ativada, leva o indivíduo a se comportar de forma infantil e primária. Dessa observação já podemos considerar a função inferior como um dos complexos sadios da psique. Outros paralelos podem ser traçados para demonstrar a categoria de complexo da função inferior. Por ser mais primitiva e inconsciente, possui um grande grau de autonomia em relação ao ego. Faz a ponte para o inconsciente, portanto, pode ser considerada como uma via régia de acesso a ele. Podemos nos tornar altamente sensíveis e tiranos quando tocados nessa função. Qualquer crítica nos abala, se estiver cercada por muitas defesas. Outra característica importante é a carga emocional com que o indivíduo responde a situações em que evidenciam condutas articuladas pela via interior. Todas essas características são comuns, tanto em relação ao conceito de complexos, quanto ao da função inferior. O que nos leva a afirmar que a função inferior é um complexo sadio da psique, uma vez que faz parte de sua estrutura, em seu aspecto nato, arquetípico. Em seu aspecto dinâmico, contribui para o seu equilíbrio. Para o objetivo deste trabalho, não cabe desenvolver um estudo sobre a dinâmica conjugal tomando como referência os tipos psicológicos. O objetivo aqui é tratar as diferenças tipológicas como fatores que favorecem o afloramento de conflitos conjugais com base na interpretação de que tais conflitos surgem como expressão de movimentos sadios da psique. Às vezes, circunstâncias adversas da vida podem dar a essas diferenças tipológicas um cunho mais patológico do que tinham originalmente. Caso de José e Amanda. Um casal, os dois com aproximadamente 42 anos, veio procurar ajuda psicológica para a família, que acabava de mudar do interior para São Paulo. Os dois filhos mais velhos estavam revoltados com essa mudança, resistindo a qualquer proposta que pudesse favorecer uma boa adaptação. O segundo filho estava apresentando sinais importantes de depressão. A queixa dos filhos estava ligada à insatisfação com a mudança. A mãe dizia que, agora, ela estava podendo ver a falta de vínculo entre os membros da família, pois onde eles moravam, isso ficava diluído em função das solicitações sociais. O pai se dizia perplexo diante da atitude dos filhos, mostrando um desconhecimento grande da personalidade deles. Esse homem trabalhava fora de sua cidade durante 3 dias da semana. Mas não era o fator de ficar fora de casa há muito tempo que o impedia de conhecer melhor sua família, ou sua indiferença em relação a ela, mas, principalmente, sua característica tipológica. Depois de 1 ano e meio de trabalho com a família, os pais iniciaram um processo de psicoterapia conjugal. A decisão de mudar para a capital já era um prenúncio de um movimento conjugal contra um relacionamento amoroso meio estagnado. Era um casamento de um homem de personalidade tipo pensamento extrovertido com uma mulher tipo sentimento introvertido. Durante muitos anos, a relação conjugal correspondeu a um padrão cultural. Ele cuidava do sustento material da casa, de forma bastante satisfatória, tendo se tornado um excelente administrador e investidor dos negócios familiares. Ela, por sua vez, se encarregou de cuidar da vida doméstica, inclusive não compartilhando com ele a carga emocional inerente a essa situação.
Sentia-se sozinha na educação dos filhos, porém mostrava-se forte, não demonstrando sua necessidade de ajuda e até de amparo em certos momentos. Naquela família, não havia lugar para os fracos. Era esperado que cada um fosse vencedor de alguma forma. Ela também compartilhava dessa concepção e a sustentava, abafando seus sentimentos. Só que no seu fechamento estava contida uma variedade de sentimentos que às vezes apareciam na forma de choro e isolamento. O marido, acostumado a lidar com dados da realidade de forma objetiva e organizada, direcionando-se sempre para um alvo produtivo, para frente e para cima, não tinha a menor ideia do que poderia estar acontecendo com a esposa. Ele se comovia, percebia seu sofrimento, porém se via completamente sem acesso àquele mundo que lhe era apresentado daquela forma. Sua atitude, em geral, consistia em deixá-la entregue àqueles sentimentos, até que a crise se esgotasse. Como ela não conseguia lhe explicar de forma clara e objetiva o motivo que a deixava naquele estado, ele muitas vezes se sentia acusado e exigido de uma forma que ele também não conseguia definir, já que, segundo seus critérios de valor, ele não estava falhando. Essa dinâmica impedia o casal de desenvolver intimidade e cumplicidade. E essa foi a queixa básica trazida por eles, pois essa falta interferia em várias áreas de seu relacionamento, desde a sexualidade até a educação dos filhos. Tanto a mudança de cidade quanto a conduta dos filhos adolescentes, que passou a fugir do controle de ambos, e também a psicoterapia familiar, foram exigindo que eles se posicionassem de forma diferente diante de seus sentimentos e um diante do outro. Foi possível ver as dificuldades de cada um para lidar com suas funções inferiores durante as sessões familiares. No começo, a resistência era maior, mas, com o passar do tempo, foram percebendo que, apesar do receio, da vergonha, eles estavam cada vez mais dispostos a se confrontarem com seus limites e desejos. Vir para São Paulo era a expressão dessa busca, pois estavam fugindo de muitas amarras sociais e familiares presentes na cidade em que moravam. Aos poucos foram percebendo que essas amarras estavam neles próprios, e com isso começaram a apreciar a luta que iniciaram em relação ao subdesenvolvimento de certos aspectos de suas personalidades. Sem sombra de dúvidas, podemos concluir que estávamos trabalhando com um casal cuja relação vinha constituindo um caminho para a individuação de ambos. Interpretando Vargas, podemos dizer que nessa relação os opostos tipológicos permitiram uma vivência dialética criativa, em que um ajudou o outro a desenvolver-se naquilo que cada um tinha de menos desenvolvido, ou seja, na sua função inferior, o que gerou um predomínio menor da função superior. Foi muito gratificante acompanhá-los nessa descoberta e também perceber a alegria e a curiosidade com que eles passaram a se experimentar, um em relação ao outro e também buscando fazer o mesmo em outras situações de vida. Eles próprios se surpreenderam com a atitude de José ao se dispor a ficar todos os dias com Amanda no hospital por ocasião de uma cirurgia a que ela foi submetida. O que eles relataram foi que ele, inclusive, teve que lutar por esse espaço, já que os parentes e as amigas insistiam em ficar com ela. Uma percepção interessante que ajudou José a entender melhor sua antiga conduta com sua família foi analisar a insistência de sua mãe para substituí-lo no hospital, uma vez que ele tinha que trabalhar. Atitudes como cuidar, compartilhar, não eram para ele. A ele estava reservado produzir, negociar, etc. Portanto, vemos claramente uma pessoa que encontra no seu meio ambiente muita aprovação em relação a tudo que diz respeito à sua função superior. Realmente é preciso muita coragem para se apresentar ao mundo pelo avesso. Amanda, por sua vez, surpreendeu-o com sua pesquisa no mercado imobiliário, o que a levou a adquirir um imóvel que ele julgou um bom negócio. Mas, mais do que isso,
Pôde aceitar que o maior valor estava no fato de ela ter ficado feliz com o que escolheu, independente do valor favorável a ser pago. Ela providenciou os documentos necessários para a transação e sentiu-se motivada a cuidar desse assunto, que antes era da alçada dos homens da família. Assim, podemos considerar que a função inferior, ao ser conscientizada, melhor compreendida e melhor situada na vida de uma pessoa, passa a ser um complexo egóico, do qual a pessoa tem mais controle. Observa-se o alívio que as pessoas experimentam quando percebem que não se sentem inferiores ou incompetentes, quando solicitadas a responder via função inferior. O ganho para um casamento cujos cônjuges buscam esse nível de desenvolvimento individual é enorme. Evitam conflitos em que estão em jogo essas diferenças tipológicas e, com isso, também evitam um estresse da relação no dia a dia, fortalecendo-se como casal para enfrentar eventuais situações mais graves. Quando um casal está paralisado nessas diferenças de personalidade, elas ficam exacerbadas quando tem que resolver problemas de ordem mais complexa, tornando a resolução mais penosa. Um exemplo simples, em que esse reconhecimento e aceitação das diferenças tipológicas foram bem encaminhados, veio de um casal cujo marido era um tipo de personalidade e sentimento introvertido e a esposa intuição extrovertida. Ela pediu que ele fizesse uma troca de mercadoria numa loja, já que ela não teria tempo para isso. De acordo com sua tipologia, essa situação é típica. Faz muitas coisas, exerce muitas atividades na vida e nem sempre dá conta de todos os projetos. Ele, sem acusá-la de querer explorá-lo ou de sua mania de compras, porém respeitando seus próprios limites, mostra o quanto essa tarefa é difícil para ele e se recusa a fazê-la. Se essa diferença tipológica não estivesse tranquila para eles, é provável que tal situação tivesse um outro desenlace. Por exemplo, ele, talvez pressionado, fosse fazer o que lhe foi pedido, porém com raiva e se sentindo explorado. É possível que ela não ficasse satisfeita com o resultado da troca feita por ele e poderia acusá-lo de ter feito com má vontade. E daí o conflito já estaria formado, indispondo-os em relação a outras situações. Muitas situações banais como esta são apresentadas pelos casais, e a partir delas vamos identificando os conteúdos latentes que geram os conflitos. É frequente nos depararmos com a mesma dinâmica conflitante nas mais diversas situações. É raro encontrar casais com uma problemática tão circunscrita à questão tipológica. Essa, no entanto, pode trazer à tona e evidenciar um complexo que, numa outra relação que não a conjugal, talvez não se pronunciasse. A diferença tipológica, porém, pode conter tanto o germe da paralisação quanto o do desenvolvimento de um casal. Abre aspas. Nossa função inferior encerra a atitude e a função em direção às quais a personalidade deve caminhar para completar o seu desenvolvimento e formar um todo, ao completar numa mandala tipológica a totalidade da vida. Fecha aspas. Caso isso não ocorra, essa relação pode ser a responsável pela formação de complexos inconscientes, ligados à função inferior de cada parceiro que, inicialmente, continha a possibilidade do desenvolvimento. Quando esse não ocorre, essa função será sobrecarregada com outras possíveis vivências, também não assimiladas por essa conjugalidade. Por exemplo, outros complexos também sadios da psique, como a ânima e o ânimos, podem entrar nesse emaranhado psicológico e ser engolidos pela sombra, com a qual a função inferior pode estar identificada.